Boa noite, meus queridos alunos. Dando continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito pelo professor Lício, nós vamos continuar vendo sobre raízes, sobre radicais. E hoje nós vamos ver sobre as propriedades dos radicais. A primeira propriedade dos radicais diz o seguinte: a raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Em outras palavras, essa propriedade trata das raízes em que o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Observe. Então, a primeira coisa que vocês vão observar, o índice, que é essa parte, e o expoente. Se eles forem iguais, vocês podem simplificar. Fazendo o que? Você corta aqui e sobra apenas o radicando. Então, a resposta será o próprio radicando. Se a gente tiver aqui, por exemplo, raiz quarta de 2 elevado à quarta. Percebam que o meu índice e o meu expoente são iguais. O que eu faço? Eu corto, sobra apenas o 2. Então, a resposta será 2. Segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: o índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Matematicamente falando, como é que fica na prática? Fica assim, vocês vão observar. Eu tenho aqui o expoente, que é 9, e a raiz, que é 6. Eu posso tanto multiplicar quanto dividir, desde que eu faça isso tanto com o índice quanto com o expoente. Então, percebam aqui que o que ele fez? Ele pegou o 6, que era o índice desse, multiplicou pelo 2 e pegou o 9, que era o expoente desse radicando, e multiplicou pelo mesmo 2. Então, como é que fica? 6 vezes 2. Então, raiz 12ª de 3 elevado a 9 vezes 2, 18. Tá? Então, na segunda propriedade, diz que a gente pode fazer isso. Outro exemplo aqui, só que com divisão, ele pegou tanto a raiz, o índice quanto o expoente e dividiu por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Nesse caso aqui, ele simplificou a raiz. Terceira propriedade. Essa propriedade trata das raízes em que o radicando é o produto entre dois números. Ela pode ser interpretada da seguinte maneira: a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. O que significa? Significa que, se eu tiver, por exemplo, aqui, raiz cúbica de 8 vezes 2, se eu quiser simplificar, é a mesma coisa de eu dizer que a raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 2. Outro exemplo, se eu tiver aqui, raiz quinta de 2 vezes 10, igual. A raiz quinta de 2 vezes 10 vai ser igual a raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de 10. Nada mais é do que separar os dois números. Se eu quiser fazer o processo inverso, também posso. Eu posso novamente colocar o mesmo número aqui dentro da raiz. Quarta propriedade. A quarta propriedade diz o seguinte: essa propriedade é idêntica à anterior, mas se aplica à divisão de dois números quaisquer. Nesse caso, a raiz enésima da razão é igual à razão entre as raízes enésimas. Perceba que tinha aqui, raiz cúbica de 8 dividido por 27, ou 8 sobre 27, como vocês quiserem. O que ele fez? Ele simplificou colocando a raiz cúbica de 8 sobre a raiz cúbica de 27. A mesma coisa se eu tivesse aqui,
raiz quarta de 2 sobre 5. Seria a mesma coisa de raiz quarta de 2 sobre a raiz quarta de 5. Agora, vamos à nossa quinta propriedade. A quinta propriedade diz o seguinte: uma potência de uma raiz pode ser reescrita trazendo o expoente para o radicando. Matematicamente, esta propriedade é dada da seguinte maneira. Aqui percebam que a gente tem aqui a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Só que essa raiz também está elevada à quarta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a raiz cúbica e vou pegar esses dois expoentes e multiplicá-los. Vai ficar, desculpa, aqui tá errado, aqui seria 8, ó. Aqui é 8. Então, vai ficar a raiz cúbica de 8 elevado a 2 vezes 4. Então, vai ficar igual a raiz cúbica de 8. 2 vezes 4 dá 8. Então, raiz cúbica de 8 elevado a 8, tá? Sexta propriedade. Essa propriedade diz respeito às raízes de raízes. Considerando a raiz enésima da raiz enésima de um número, é possível obter o seu resultado utilizando o seguinte. Aqui nós temos a raiz cúbica da raiz quinta de 6. Simplificando, o que eu fiz? Eu só multipliquei o 3 vezes 5, que deu 15. E mantive o mesmo radicando. Então, ó, se eu quiser dar outro exemplo, ó, raiz quadrada, o 2 aqui não precisa aparecer, né? Quando não aparece é porque é 2. Então, raiz quadrada da raiz quarta de 10. Quem que eu vou multiplicar? O 4 pelo número que está aqui, que é o 2. Como eu disse, quando não aparece é porque é 2. Então, fica raiz 4 vezes 2, 8, raiz oitava de 10. Sétima propriedade. Raiz cúbica de 3 elevado à nona potência. A sétima propriedade diz o seguinte: todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. Observe. Essa raiz cúbica de 3 elevado à nona foi transformada em uma potência, 3 elevado a 9 sobre 3, ou 9 terços. Outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, aqui, raiz quinta de 5 elevado à quarta. Eu posso transformar essa raiz em uma potência. Vai ficar 5. Esse 5 aqui é esse de baixo, elevado a 4, o expoente fica em cima, 4 sobre 5, que é do índice. Tá bom? Tem alguns exemplos aqui, exemplos até da atividade que a gente fez. O primeiro exemplo diz o seguinte: resolva. Raiz cúbica de 27. A primeira coisa que vocês vão fazer é fatorar o número 27. Como é que eu fatoro o número 27? Vai ser, coloco 27. 27 pode ser dividido por 3, que dá 9. 9 pode ser dividido por 3, que dá 3. 3 pode ser dividido por 3, que dá 1. Então, 27 fatorado é igual a 3 elevado a 1, 2, 3. 3 ao cubo. O que eu posso fazer? Raiz cúbica de 27 é 3 ao cubo. Então, de 3 ao cubo. O que eu faço aqui agora? Se o meu expoente e o índice são iguais, eu posso cortar. Lembra da primeira propriedade? Eu corto eles, sobra o 3. A resposta para isso aqui é 3. Simplifique. 15, a raiz 15ª de 5 elevado a 10.
Lembra que em uma das propriedades diz que eu posso dividir o meu índice desde que eu divida também o meu expoente pelo mesmo número? Então, eu vou achar um número para dividir tanto o meu índice quanto o meu expoente. 15 e 10 podem ser divididos ao mesmo tempo por 5, não pode? Então, ó, eu posso pegar aqui, ó, dividido por 5, e aqui também, ó, dividido por 5. 15 dividido por 5 é igual a 3, então meu índice vai ficar 3. 10 dividido por 5 é igual a 2, no meu expoente vai ser 2, então vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Aqui agora, raiz quadrada da raiz quinta de 6. Lembra que eu disse que quando não aparece número nenhum no índice é porque é 2, então aqui a gente pode colocar até o 2 aqui, ó. Como é que eu vou simplificar isso aqui? Eu vou colocar em uma única raiz e vou multiplicar 2 vezes 5, 10. Então, raiz décima de 6. E aqui agora, como é que eu simplifico? A raiz quadrada de 32 vezes a raiz quadrada de 2. Vai ficar a raiz quadrada de 32 vezes 2, que é igual a raiz quadrada de 32 vezes 2 é igual a 64. Com a raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Tá bom? Agora nós vamos fazer a nossa atividade e eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, tá bom?